Vamos ver o que disse em relação às intervenções estrangeiras o Lula hoje num discurso. Na América Latina e Caribe também vivemos um momento de crescente polarização e instabilidade. Manter a região como zona de paz é nossa prioridade. Somos um continente livre de armas de destruição em massa, sem conflitos étnicos ou religiosos. Intervenções estrangeiras podem causar danos maiores do que o que se pretende evitar. Tá aí uma primeira indireta, e num outro evento, e aí vestido a caráter ali de vermelho, chapéuzinho sul-americano, ele falou em criar uma doutrina latino-americana, aí foi até mais forte o discurso do Lula, veja só. A gente quer formar uma doutrina latino-americana, com professor latino-americano, com estudante latino-americano, para que a gente possa sonhar que esse continente um dia vai ser independente, que nunca mais um presidente de outro país ouça falar grosso com o Brasil, porque a gente não vai aceitar. Luiz Felipe, você concorda que pode ser uma pista de que a conversa ali com o Marco Rubio pode não ter andado tão bem assim? Bom momento do presidente Lula com o presidente Trump acabou. Essa aqui é a verdade. E eles estão já assumindo o modus operandi de quem perdeu e quem vai perder mais ainda. Por quê? Porque os Estados Unidos, quando engaja nessa região, ele engaja por uma razão. São vitórias diplomáticas e vitórias econômicas muito rápidas. Isso para não falar em vitórias bélicas, também muito rápidas. Isso dá um efeito eleitoral e um efeito político para os Estados Unidos muito positivo. Então é inevitável que os Estados Unidos, querendo intervir na região América Latina, que é extremamente fragmentada, graças a Deus, vou deixar esse graças a Deus porque o Brasil se destaca, porque não faz parte, ao menos, desse contexto hispânico. Né? Estamos aqui dentro da língua portuguesa, dentro de um ecossistema cultural criado por forças que não são as mesmas que criaram os outros países da América Latina. Tem muitas semelhanças, mas temos distinções que são fundamentais. E é por isso que eu dou graças a Deus, porque essa integração latino-americana, se Deus quiser, nunca ocorra. Exatamente porque o Brasil tem muito a perder com essa integração, que o Lula muito fala aí, de fazer um levante regional contra. Isso pode acontecer com os países hispânicos, mas eles são em alto número, fragmentados em diferentes povoados, muito mais difícil você colocar isso dentro de uma junção e uma proposta única, dada a diversidade e distanciamento entre cada um desses. Mas, de qualquer maneira, eu vejo com um extremo prejuízo para o governo se colocar agora como vamos antagonizar. Na verdade é que ele já perdeu o canal de discussão com os Estados Unidos. E agora vem, vou citar ele aqui, vem o grosso. Vem o grosso, só que contra o governo brasileiro. Vamos deixar isso bem claro. A estratégia dos Estados Unidos, como eles estão olhando, você veja que Colômbia e Venezuela têm uma dinâmica muito semelhante. Na Venezuela, você tem generais, as Forças Armadas venezuelanas estão envolvidas com o narcotráfico e são o comando de Estado. Como é que aconteceu na Colômbia? Na Colômbia, as Farc sempre comandavam parte do território da Colômbia e comandavam o narcotráfico para se sustentar. Era um Estado paralelo. Só que agora, com o atual presidente Petro, meio que se juntou. Não que o Petro era das Farc, o Petro era do outro movimento, que era o M19. Mas o M19 nunca foi antagonista das Farc, muito pelo contrário. Era como se fosse PSOL e PT, mas vamos dizer assim, sempre se ajudavam. Então o que acontece? Hoje eles são Estado, então estão no mesmo escopo de ação, estão na mesma dinâmica de ação. E ao mesmo tempo são países completamente fragilizados pelo socialismo, pela corrupção, pela completa incompetência desses criminosos que assumiram esses estados. Então é isso que está para vir. Quando você declara aquilo que é pelo que ele é, ou seja, narcotraficante é de fato um terrorista social, e os governos estão vinculados com o narcotráfico regional, muito pelo contrário, se sustentam do narcotráfico,
você vai ter uma ação de Estado norte-americano dentro desse contexto de querer eliminar esse terrorismo de uma maneira muito ampla. E, claro que com sustentação popular dentro da Colômbia e dentro da Venezuela. Aí você vai pedir para a população brasileira, o governo brasileiro se posicionar a favor desses que estão para perder? Enfim, já perdeu mais uma vez. Então é isso que é o contexto aqui. Eu acho que o Brasil, de novo, toma uma postura totalmente demagógica para uma parcela muito pequena, ideológica muito pequena, que quer ver o Brasil envolvido nisso, considerando que temos laços de amizade com esse país? Temos, claro que sim. Agora, temos uma cultura completamente independente. Não vemos o Brasil começando a falar espanhol. Talvez, muito pelo contrário, acho que estamos vendo até muitos da região começando a falar português. E a dinâmica cultural brasileira é muito mais amigável. A história brasileira é essa, a cultura é essa, faz parte do nosso comportamento. Então vamos entrar aí num conflito que é, de fato, nuclear ali naquela região, ou seja, nuclear do sentido de limitado àquela região? Claro que não. Então acho que isso é pura bravata, um posicionamento errado, ideológico, que isola cada vez mais o governo. E olha, as consequências são essas, não tem como o Brasil ganhar essa. Nem vou dizer que infelizmente, porque felizmente, porque está segurando uma faca que está caindo. Eles têm que perder mesmo, é isso mesmo. O Brasil e a América Latina precisam se ver livre do narcotráfico, da corrupção, de toda essa criminalidade que assumiu os estados da América Latina. São vários estados e muitos deles são por causa desses governos de esquerda que se calcaram em cima desses movimentos revolucionários, narcotraficantes, criminosos que assumiram boa parte dessa região. Então, se Deus quiser, a liberdade impera, e se os Estados Unidos ser o protagonista disso, é ruim, gostaria que o Brasil fosse o protagonista dessa espada da liberdade aqui na região, mas ainda temos o nosso próprio problema, que estamos vendo aí se aliciando aos criminosos, porque eles também, na minha opinião, são vinculados com narcotráfico e terrorismo. Essa que é a minha opinião. Então é por isso que eu acho que a gente precisa fazer aqui um juízo de valor do que o nosso presidente se coloca. Ele está se colocando do lado errado desses poderes da América Latina, muitos deles vinculados à criminalidade, e precisamos deixar isso embora para que a América Latina sobreviva. Esse que é o ponto. A América Latina não vai sobreviver com um criminoso no poder. Pois é, uma das coisas que o Lula fala é, não, o povo da Venezuela é que tem que discutir, tem que resolver, né? Bom, tivemos as eleições, o povo votou, mas não valeu, não teve resultado prático. A eleição na Venezuela, todo mundo viu como foi, e faltou também uma condenação por parte do governo brasileiro sobre a permanência, né, do Maduro lá no poder.